tentando atender a todo mundo, e Maria ali sentada junto com o pessoal, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Jesus, então, é o centro da narrativa e tudo acontece em volta dele. O segundo personagem que a gente pode destacar é Maria. Maria, irmã mais nova de Marta, quando ela vê Jesus, quando ela recebe Jesus em sua casa, ela não perde a oportunidade, ela se senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Maria, ela buscava de forma muito sincera a intimidade, ela buscava um contato pessoal com Jesus, ela buscava obter dele tudo aquilo que ela podia naquele momento onde ele se fazia presente dentro da casa dela. Naquele momento nada mais importava para Maria, tudo que ela queria era buscar uma comunhão com Jesus, e Jesus era o foco dela naquele momento. Terceiro personagem que a gente tem nessa narrativa é Marta. Marta, ela buscava dar o melhor para Jesus. Marta é provavelmente a irmã mais velha dessa família, desses 3 irmãos, visto que a casa é identificada como casa dela, a casa de Marta, então provavelmente ela se faz a irmã mais velha. Então, ao receber Jesus e os discípulos e todos aqueles que o seguiam, ela se empenha de forma majestosa a receber Jesus da melhor forma possível. Ela queria dar o melhor atendimento, receber ele da melhor maneira para que ele se sentisse confortável na casa dela, e nada de errado há nessa intenção dela. Claro que a gente vai ver mais para frente que Jesus a repreende, que Jesus de alguma forma coloca ela no lugar dela, no sentido de que ela não pode dizer que Maria estava errada em se colocar aos pés de Jesus, mas a intenção dela de receber Jesus da melhor maneira, de servir Jesus da melhor maneira que ela podia, a gente não pode olhar para essa intenção de uma forma ruim. Marta, ela se ocupa, diferente de Maria que busca intimidade em comunhão, a Marta, ela se ocupa com o serviço, ela procura dar o melhor a Jesus, o que não era pouco. Obviamente a casa dela estava cheia, tinha um monte de gente, ela vê ali uma necessidade, e a gente sabe, pelo menos a minha esposa é assim, ela está me assistindo agora, não fica com raiva de mim, que quando ela sabe que ela vai receber alguém, ela quer limpar a casa como ela nunca limpou antes na vida dela. Ela quer fazer o melhor prato, ela quer botar a melhor louça. E quem tem esse coração de serviço, quem tem esse coração disposto a servir, quando vê uma oportunidade de servir da melhor forma, ela não perde essa oportunidade. Ela tenta dispor às pessoas o melhor que ela tem para que aquela pessoa seja bem recebida. É esse o comportamento de Marta. É isso que Marta tenta fazer. Ela tenta servir Jesus da melhor maneira possível, porque o mestre estava ali. O mestre estava ali e ela queria dar o melhor. Ao ver sua irmã sentada, então ela se indigna, ela fica com raiva, vendo toda a tarefa que ela tinha, o tanto de serviço que ela tinha, ela então tenta conseguir de alguma forma o apoio de Jesus, falando: Jesus, não se importa que minha irmã fique sentada enquanto todo o serviço fica para mim, e Jesus de forma muito sábia repreende Maria e fala que Marta, dizendo que Maria escolheu a melhor parte, e isso não seria retirado dela. Jesus não faz isso por mal, ele não tem intenção de magoar Marta, mas ele tem a intenção de cuidar de Marta, de despertar em Marta que apenas uma coisa naquele momento era necessário. Maria estava irritada, Marta estava irritada, estava preocupada, e a sua preocupação e o seu excesso de serviço a deixou incapaz de focar no que realmente importava naquele momento, que era estar aos pés de Jesus, em comunhão profunda com Ele, ouvindo o que Ele tinha a dizer. Sua cabeça estava ocupada demais para receber e para perceber o que estava acontecendo ali. Nada mais importava para Marta e nem para Maria. Maria tinha o foco de buscar ao Senhor em comunhão, e Marta tinha o objetivo de servir a Deus da melhor forma. E esse texto, ele traz para a gente 3 lições principais, e eu queria pensar elas de forma muito breve com você agora. A primeira lição que esse texto traz para a gente: quando recebemos Jesus, absolutamente nada mais importa. Quando Jesus é o hóspede de uma casa, é interessante que os moradores da casa se voltem ao Senhor e considerem que a coisa mais correta a se fazer, e mais sublime e importante a se fazer naquele momento, é se sentar aos pés de Cristo e ouvir as suas palavras. Querido, quando Jesus faz parte da minha e da sua vida, nada mais importa. Quando Jesus faz parte integral da minha e da sua vida, o nosso foco precisa ser uma busca sincera e profunda de um relacionamento íntimo com Ele. E quando a gente entende a importância disso, a gente pode sim afirmar que nada mais importa. Maria entendeu isso. Maria conseguiu perceber isso de uma forma muito prática. Ela ouvia falar de Jesus, ela conhecia quem Jesus era, de ouvir falar. Esse homem entra na casa dela, ela não perde a oportunidade de tirar dele tudo que ela podia. Porque ela já buscava de ouvir falar,
já queria conhecer, de ouvir falar, e tendo a oportunidade de ter ele na casa dela, ela não perde essa oportunidade. Por quê? Porque o foco dela era uma busca de intimidade e comunhão com Deus. Ela não podia perder a oportunidade de ter Jesus ali. Estar aos pés de Cristo naquele momento era algo insubstituível para Maria, e nada, absolutamente nada ia tirá-la de lá, porque o foco dela era esse. Meus irmãos, às vezes a vida que nós estamos cultivando, de relacionamento com Deus, está muito ligado, a esse prédio aqui. E eu quero que você entenda o que eu vou falar agora com sabedoria. Não tem nada de errado, a nossa rotina, ter a igreja como parte dela. Aos domingos a gente vinha aqui na escola dominical, no campo, participar do culto, voltar domingo à noite. Enfim, ter isso dominicalmente como tradição da nossa família, como algo que nós temos como verdadeiro, como sincero, de vir aqui todos os domingos cultuar ao Senhor. Ter a rotina de culto não é errado, não tem problema. O problema é quando a gente resume a nossa comunhão com Deus, resume o nosso relacionamento com Deus a isso. Quando a gente associa a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus apenas aos domingos, apenas quando isso está ligado a uma atividade religiosa. Jovem, se você só ouve a voz de Deus, se você só ora durante o momento de culto, se você só louva ao Senhor durante o momento de culto, você está resumindo a sua comunhão com Deus a uma atividade. E eu quero que você, em nome de Jesus, hoje entenda que as coisas precisam caminhar de forma distinta. A sua comunhão com Deus não pode estar ligada ou ser paralela a uma atividade religiosa. A sua vida precisa ser uma comunhão com Deus para que você não tenha atividades religiosas na sua vida. É justamente o contrário. Às vezes nós vivemos tudo isso que nós estamos vivendo agora, e nos incomoda de tal forma, nós ficamos tão sentidos por não poder estar aqui, e eu digo isso por mim mesmo. Fiquei sim triste, inquieto, fui pego por tédio, por desânimo, de não poder ter minha rotina, de querer ter contato com pessoas, querer buscar estar aqui. Eu estava aqui todo dia, de repente eu não posso mais, enfim, isso mexe com a gente. Agora, de forma nenhuma, isso pode afetar a sua comunhão com Deus, porque a ausência de um prédio, a ausência de uma reunião, que a gente chama de culto, e nenhum problema com isso, afeta diretamente o tempo de qualidade que você tem com Deus. Infelizmente, nós vivemos uma circunstância que nos impede de estar aqui, que nos impede de estar em culto, na igreja, nesse espaço, neste tempo, mas como eu falei, o culto também pode acontecer na sua casa. Isso vai ser relativo a como você enxerga a sua comunhão com Deus. Você consegue cultuar a Deus dentro da sua casa? Você consegue fazer deste momento agora, que nós estamos aqui, eu aqui na igreja, você na sua casa, você consegue, neste momento aí, ouvir e entender que você está, em espírito de culto, cultuando ao Senhor, agora ouvindo o que Ele tem a te dizer? E você já orou, e você já louvou, e você viveu igreja aí dentro da sua casa? Ou o fato de você não estar aqui, sentado num banco, dentro deste prédio, te impede de alguma forma de se conectar com o Pai? Neste tempo, queridos, a gente precisa entender que a igreja ela vai continuar se reunindo nas casas por um tempo. E nós não vamos ter a disponibilidade de nos reunir como igreja, nos templos, enfim, aqui onde nós estamos. E eu posso afirmar para vocês que Jesus ele está aqui aos domingos. Glória a Deus, eu creio nisso, quando a gente se reúne aqui. Mas eu também afirmo que Ele está na sua casa, quando você se dispõe a recebê-lo e a cultuar, o nome dEle, sentado no sofá da sua sala ou deitado na sua cama segurando o celular. Eu creio nisso. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Sabendo que Cristo está aí na sua casa, porque a igreja é você e você pode cultuar Ele sentado no seu sofá, como é que você tem recebido Jesus na sua casa? Como é que tem sido a sua comunhão com Cristo? Você tem se preocupado mais com os afazeres, com aquilo que está ocupado?
faça com que ele faça você perceber que você pode sim adorar a Deus na sua casa, com a sua família, mesmo que nós estejamos afastados, mas que o culto está sendo prestado, porque Deus, Jesus, é o nosso foco nesse momento. Amém? Segunda lição que esse texto nos ensina é que o serviço de forma nenhuma substitui a comunhão. Em hipótese nenhuma, Marta ela optou por servir a Jesus da melhor forma possível. Nós não podemos condenar Marta de forma nenhuma, porque Marta desejava dar muito e dar o melhor ao Senhor. Maria ela almejava obter o melhor de Jesus, porque Jesus estava ali. Em Marta a gente pode destacar o serviço e a produtividade, em Maria a receptividade e a comunhão. Isso aqui nós podemos enquadrar talvez nos dons de serviço que Deus nos dá. Às vezes nós somos melhores em receber pessoas, às vezes nós somos melhores em servir. Nós temos uma pessoa que tem servido talvez mais do que ninguém nesse tempo, que é o André, que está sentado lá atrás. Tudo isso aqui está acontecendo porque ele está fazendo acontecer, junto com a equipe dele, está trazendo o pessoal, está correndo atrás. O pessoal está batendo palma aqui para ele. E nós temos que sim, que agradecer ao André, que orar pela vida dele, pedir que Deus o sustente. Por quê? Porque às vezes o dom que Deus deu para o André é um dom de tarefas. É um dom de colocar em prática alguma coisa mais técnica que eu não tenho habilidade, ou quem toca no instrumento também não tem, né? E a gente pode talvez olhar para Maria com esses olhos, de que ela tinha sim um dom diferente de servir ao Senhor, mas naquele momento, naquele instante, o que ela estava fazendo não era prioritário. E da mesma forma, como ela fica irritada quando ela vê Maria, isso pode também acontecer com o nosso coração, quando a gente vê talvez que uma pessoa ou outra tenha um reconhecimento, a gente pode colocar assim, mais do que a gente, porque talvez o que a gente está fazendo ali não é necessariamente necessário aos nossos olhos, né? Mas eu brincava muito com o Everton, chamava o Everton lá no começo de menino do slide, né? E o menino do slide nunca foi tão importante, meus queridos. A verdade é essa. Né? Aquele cargo na igreja que ninguém queria, agora todo mundo quer. Por quê? Porque é o mais importante. Né, é o essencial nesse momento para a gente ser igreja. Né, e é errado a gente olhar para Marta e condenar ela, e olhar para Maria e exaltar ela pela posição dela, não, porque as duas eram mulheres, amigas de Jesus, discípulas de Jesus, cuja alegria do coração era servir Jesus da melhor forma, era servir Jesus da melhor maneira. As duas intenções, elas são válidas e verdadeiras. Agora, o equívoco de Marta foi achar que o serviço e as tarefas substituíam de alguma forma a comunhão com Deus. O erro de Marta foi achar que o serviço substitui a comunhão. Maria se deleita em Jesus mais do que o serviço a Ele. O que Maria está nos ensinando? Que aquilo que fazemos com Cristo é mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. E eu preciso que você entenda isso hoje. Preciso que você entenda que ter atividades na igreja, ter cargos, ter funções aqui, né, vir para a igreja apenas para fazer alguma coisa e não para cultuar ao Senhor, ouvir e receber do que Deus tem para te dizer, isso está errado. Isso não é certo. Eu conheço muita gente, né, eu estou na igreja desde que eu nasci, eu sou filho de pastor, nasci no púlpito, como eu gosto de falar. Né, eu estou na igreja desde que eu nasci, e como eu já vi gente sair da igreja machucada. Por quê? Porque a relação com ela, dela com a igreja era simples, uma relação de tarefas, de serviço. Ela nunca conseguiu desenvolver uma relação de intimidade. Uma relação de buscar ao Senhor verdadeiramente, de todo o coração. Você pode sim e deve servir a igreja de Cristo. Né? Nós precisamos de voluntários, várias áreas da igreja precisam de voluntários, precisam de pessoas para servir, mas isso de forma nenhuma pode substituir a sua intimidade e a sua comunhão com Deus. Servir a Cristo se tornou para nós um substituto da intimidade com Ele. Né? Às vezes a gente mede a nossa santidade pela quantidade de coisas que nós fazemos na igreja. Nossa, eu sou líder de célula, eu canto no louvor, eu fico na recepção, eu ajudo na cantina, eu fico no estacionamento. Querido, você está se ocupando demais e Jesus nunca te pediu isso. A única coisa que Jesus te pediu foi que você voltasse os teus olhos para Ele, voltasse a sua atenção para Ele, voltasse o seu coração para Ele, tivesse uma comunhão profunda com Ele, para que Ele revelasse o seu propósito, né? E aí sim você pudesse servir a Ele e servir a igreja. E a gente tenta fazer isso da forma inversa. A gente quer fazer um monte, né, para achar que está fazendo para Deus, mas nós não estamos fazendo com Deus, e isso é um problema muito sério. Nós estamos deixando de lado, né? Porque quando
o serviço atrapalha a nossa comunhão com Deus, quando o serviço compete com o nosso relacionamento com Deus, nós estamos deixando de lado aquilo que é prioritário, que é o nosso relacionamento com Jesus. Mesmo que a nossa intenção seja boa, assim como era de Marta, né, de dar o melhor, de servir da melhor forma, ela não estava fazendo aquilo que era prioritário. Né, aquilo que fazemos, seja por boa intenção ou não, né, se não tiver abastecido de uma comunhão profunda e íntima com Jesus, pode nos levar a um relacionamento resumido a ativismo religioso. Isso é um problema. Como eu falei, isso gera esgotamento. Deus está dando para a gente colocar as coisas no lugar. Né, a gente continua sendo igreja, a gente continua cultuando, a gente continua vivendo, né, a mesma agenda, vamos colocar assim, que a gente estava vivendo antes. Né, a diferença é que a gente não pode estar aqui. A diferença é que a gente não pode estar junto aqui. E como é que está a sua comunhão com Deus nesse tempo? Talvez que Deus queira que você faça, né, a sua lista de prioridades novamente com Ele, na presença dEle, para que você possa colocar a sua vida de dependência dEle, de comunhão, de oração, de leitura bíblica, à frente, né, dos fazeres que você tinha antes, que ocupavam muito o seu tempo, que te deixavam muito preocupados e te impediam, te deixavam incapazes de se relacionar com Deus de forma profunda. Né, nosso ativismo, querido, não alimenta o nosso espírito. Né, intimidade e comunhão com Deus, sim. Terceira e última lição que esse texto nos ensina é que apenas uma coisa é necessária. Há escolhas que nós fazemos, né, que duram breves momentos, há escolhas que nós fazemos que têm um efeito muito grande, que podem se refletir, né, na eternidade. Há momentos que priorizamos as nossas necessidades, há momentos que nós olhamos para aquilo que nós estamos focados, né, e há momentos onde nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, né, e nós ocupamos a nossa mente, o nosso coração com coisas que não deveriam estar lá, tirando o nosso foco, nos incomodando. Né, Marta se ocupou com o serviço, Marta se preocupou com aquelas pessoas na casa dela, Marta, de alguma forma, né, focou, né, em dar um melhor e deixou de lado o mais importante ali, que era a presença de Jesus na casa dela. Né, e Jesus, de forma muito sábia, responde para ela: Marta, apenas uma coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Isso precisa gerar no nosso coração uma reflexão muito profunda, né, de que apenas a comunhão com Deus, num tempo como esse, que nós estamos vivendo, apenas o nosso relacionamento com Ele, é algo necessário. E eu te pergunto agora, mais uma vez, né, com que a sua cabeça está ocupada? O que está passando no seu coração? O que está incomodando a sua mente? O que está, de alguma forma, te atrapalhando? Né, e de que forma você pode agora se voltar aos pés de Jesus, para que Ele possa voltar a ensinar o seu coração, ensinar a você tudo aquilo que Ele deseja falar. Apenas uma coisa é necessária: manter a nossa comunhão com Jesus. Nem serviço, nem tarefas, nem preocupações, nada do que você possa fazer neste momento vai ser mais importante, mais relevante do que viver um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Pensando sobre esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia e de isolamento e de quarentena, e os desafios que nós já estamos enfrentando, e os desafios que nós ainda nem sabemos quais são, porque eles virão, né? Nós não podemos deixar, né, que essas circunstâncias, né, de incertezas quanto ao futuro, de desafios quanto ao presente, nós não podemos deixar que essas preocupações ocupem a nossa mente, tirem o nosso foco, e de alguma forma atrapalhem a nossa comunhão. Apenas a comunhão com Jesus é necessária, querido. Apenas uma comunhão verdadeira e intencional pode acalmar os nossos corações, né? Esperar quietamente no Senhor é mais importante do que qualquer atividade em excesso, que muitas vezes até mascara os nossos reais problemas, as nossas reais dificuldades. Nós usamos o nosso ativismo religioso, nós usamos o nosso ativismo de estar aqui servindo, para que a gente não tenha tempo de tratar com Deus o que Ele deseja tratar com a gente. Né? É a atitude de dependência que importa. É a atitude de olhar para o Senhor e entender que nada ali é mais importante que Ele, eu preciso aprender dEle para que eu possa aplicar na minha vida e para que a minha vida seja transformada. Né? Não há lugar mais seguro, não há lugar mais apropriado do que os pés de Jesus neste momento. Assentar-se aos pés de Jesus é a coisa mais importante e mais necessária que você pode fazer nessa noite. E esse é meu desafio para você. Essa é meu apelo para você. Eu não sei qual é a sua realidade,
né? Nós temos aqui de adolescentes a jovens, nós temos pessoas que talvez estejam perdendo o ano letivo, nós temos pessoas que talvez perderam o emprego, nós temos jovens casados que estão enfrentando outras dificuldades, enfim, cada um tem uma realidade, são muitas faixas etárias, né? E talvez isso esteja ocupando a sua mente, talvez isso esteja ocupando o seu coração, né? Mas da mesma forma que Jesus falou para Marta, né, eu quero dizer para você hoje, porque Ele também fala para você, acalma o seu coração, né? Apenas uma coisa é necessária. E se você buscar se assentar aos pés de Jesus, tornar isso o mais importante para a sua vida, né? Isso não lhe será tirado, porque essa é a boa parte. Amém? O que está te impedindo de viver uma comunhão profunda com Deus nesse tempo? O desânimo tem te atrapalhado? As preocupações têm feito você deixar de orar? Tem feito sua oração ser vazia? Ser sem significado? Como é que está a sua leitura bíblica, irmão? Como é que tem sido o seu tempo devocional, a sua vida devocional com Deus? Como é que você tem cultivado o seu relacionamento com Cristo? Eu já falei isso, eu vou falar novamente. Jesus está na sua casa agora. O Espírito Santo está aí. Ele está na sua sala, como ele estava na sala de Marta. Né? E você pode agora se ocupar com muitas coisas, ou sentar aos pés dele e ouvir o que ele tem para te dizer. Essa é uma escolha sua. Apenas uma é necessária. E o que você tem vivido com Deus nesse tempo? De que forma você tem ouvido a voz de Deus? De que forma você tem se aproximado dele? Ou você tem deixado as preocupações e tudo aquilo que temos, né, absorvido nesse tempo atrapalhar o seu relacionamento com Cristo? Meu desafio para você hoje, querido, é simples. Se volte aos pés de Jesus. Ouça o que Ele tem para te dizer. Se coloque na presença dEle. Volte a ter uma comunhão profunda e sincera com Ele. Comece agora. Não deixe os problemas, as circunstâncias ou qualquer outra coisa, nada disso é mais relevante do que estar na presença de Jesus. Absolutamente nada. Eu tenho certeza que você tem sim teus problemas, tuas realidades aí, suas dificuldades. Eu também tenho os meus e todo mundo que está aqui tem os deles. Cada um de uma maneira, cada um, né, tendo algo específico, mas com Deus cuidando da melhor forma possível. Eu tenho certeza que você, voltando os teus pensamentos ao Senhor, voltando os teus olhos para o Pai agora, Ele vai te ouvir. Mas você precisa viver uma vida de comunhão com Ele. Deus não é algo que a gente busca quando precisa, é algo que a gente busca para não precisar de nada. Em nome de Jesus, não deixa isso afetar a sua comunhão. E eu queria orar com você. Nathalie, dá só para fazer um pianinho ali para a gente? Eu queria que, como eu falei lá no início, que você se conectasse com esse momento. Agora, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, se desconecta. Ora agora ao Senhor. Se tem alguma coisa te preocupando, se tem alguma coisa te incomodando, se tem alguma coisa que está tirando o seu foco, que está te deixando preocupado, irritado, que faz você ficar incapaz de perceber que Deus tem cuidado de você, que Deus está aí, que Jesus se faz presente na sua vida e você pode sim se dobrar aos pés dele e deixar com que ele cuide de todas as coisas. Coloca isso diante dele agora. Mas seja sincero. Assim como Maria foi ali aos pés de Jesus sem se preocupar com nada, um monte de coisa acontecendo, um furacão na casa dela. Ela não se preocupava com nada, ela só se importava com a presença de Cristo. Faça isso agora. Chame a presença de Cristo na sua casa. Chame a presença do Espírito Santo. Deixe Ele te consolar. Deixe Ele cuidar do seu coração. Volte os teus pensamentos ao Senhor agora. Entrega a Ele a sua ansiedade, as suas preocupações. Entrega a Ele aquilo que tem te incomodado. Deixe Ele cuidar. Jesus está aí. Assim como Ele está aqui. Amém. Nós temos que glorificar muito a Deus por isso. Mas não perca essa oportunidade de, tendo Jesus na sua casa, no seu lar, na sua sala, junto com você agora, de poder tirar dele o máximo que você puder. Faça isso agora, feche os seus olhos. Vamos orar junto, eu vou orar aqui, mas ora aí também. Coloque os seus pensamentos, o seu coração, a sua mente, a sua família, o seu lar, nas mãos daquele que é o único que pode cuidar e aquele que é o único que importa neste momento. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos
Porque o seu cuidado, Deus, ele é vivo, ele é presente e ele está aqui. Nós podemos sentir, Pai, a tua mão sobre nós, nós podemos sentir, ó Pai, a tua mão sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, ó Pai, cuidando de cada um de nós, se preocupando com cada detalhe. E nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é Deus, e nada, ó Pai, pode tirar o Senhor do teu trono, nada, ó Pai, pode acontecer, ou pode, ó Pai, surgir, sem que o Senhor, ó Pai, intervenha, porque nós cremos que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Amém, Pai, glória a Jesus. E por isso, ó Pai, nós nos voltamos agora, ó Pai, nas nossas casas, nos nossos lares, à tua presença, porque cremos que o Senhor está aqui. Cremos, ó Pai, que o Senhor se faz presente nos nossos lares, porque a igreja sou eu, porque a minha casa, ó Pai, pertence ao Senhor, e porque eu creio, ó Pai, que o Senhor está aqui. Por isso eu volto agora, ó Pai, os meus pensamentos, o meu coração, as minhas preocupações, as minhas ansiedades, tudo aquilo, ó Pai, que de alguma forma tem me incomodado, eu entrego em tuas mãos, para que o Senhor cuide, para que o Senhor possa tratar, e para que o Senhor possa, ó Pai, me fazer sentir cuidado pelo Senhor num tempo tão difícil. Deus, ouça o clamor dos teus filhos. Cuida, ó Pai, das famílias da nossa igreja. Cuida de cada jovem, de cada adolescente neste momento. Que eles sejam, Pai, pilares firmes neste momento para os seus pais. Se alguns desses, ó Pai, têm apresentado preocupação, anseio, com tudo que está acontecendo, usa a vida, ó Pai, dos teus jovens para transformar a realidade das suas casas, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem muito a fazer, ó Deus, em nós e através de nós. Por isso, ó Pai, que os nossos lares sejam transformados pela tua presença. Que as nossas vidas sejam transformadas, ó Pai, pela tua presença. Que a gente possa entender que nada é mais importante do que estar, ó Pai, nos teus pés. Que nenhuma circunstância, que nada, Pai, que venha nos acometer, ó Pai, é mais importante ou mais relevante do que te buscar com intimidade e comunhão sincera do nosso coração. Nós te louvamos, Deus, e te adoramos, porque o Senhor é bom, e porque tua misericórdia não tem fim. E clamamos, ó Pai, por todos aqueles, ó Pai, que nesse momento entregam, ó Pai, anseios, preocupações, dificuldades em tuas mãos. Pai, que a tua paz possa entrar nesses lares e possa tomar esses corações. E que essas pessoas, ó Pai, possam estar, ó Pai, debaixo do teu cuidado e da tua dependência. Porque em momentos como este, ó Pai, nós dependemos somente do Senhor. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Consolo bem presente, ó Pai, na hora da angústia. É isso que nós te pedimos e colocamos em tuas mãos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Toma os teus filhos e que possamos viver a cada dia, ó Pai, cada dia e cada vez mais uma comunhão mais profunda e mais sincera contigo. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus possa estar com você, que Deus esteja na sua casa, né, que você possa estar vivendo experiências profundas e íntimas com Cristo, né, no seu lar, com a sua família, nesse tempo, né, que Deus te abençoe muito. Nós estamos sim morrendo de saudade de vocês, mas em breve a gente se vê, tá bom? Um abraço, todo mundo aqui está mandando um abraço e um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham um bom restinho de sexta-feira, tá bom? Estão mandando coraçãozinho com a mão para vocês aí, tá? Que Deus abençoe muito você, tá? Agora só algumas orientações, domingo, tá bom? Culto, 10h30 também via YouTube, 7 horas também aqui no nosso canal do YouTube. Tá, liga aí na sua casa, se conecte com o culto, né? Faça desse momento um momento sim espiritual aí na sua casa, porque o nosso culto é ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos no domingo, né? Amém. Até logo.